Hoje eu recebo o blogueiro Carlos Santos, do blog Carlos Santos. Seja bem-vindo, Carlos. Alegria recebê-lo aqui no Enfoque Político. Boa noite, Saulo. Boa noite, amigos do Enfoque. Estou à sua disposição e dos seus internautas para a gente bater papo. Fique à vontade. Eu estou à vontade. Mas já são pelo menos 10 pré-candidatos a prefeito colocados, pelo menos até aqui, nesse período avançado da pré-campanha eleitoral. Não tem muito candidato aí não, ou muito pré-candidato, Carlos? Olha, Saulo, isso é normal. Eu acho que faz parte, até compreensível que essas manifestações. Mas é claro que quando afunilar, nós teremos teremos decisões aí contar para a desistência, para a busca de composição. Então é normal, não vejo isso como exagero, eu não vejo dessa forma. Carlos, no final de semana, o final de semana passado foi marcado e uma foto que viralizou nas redes sociais, uma foto que reuniu ali os mais importantes líderes da oposição ao governo municipal. Na sua visão, Carlos, o que é que aquela mensagem, pelo que deu para sondar, pelos discursos da foto ou do período pós-publicação da foto, o que é que se deu para sondar, o que é que se quis passar com aquela foto do encontro da oposição reunida numa calçada? Olha, eu entendo que há uma simbologia. Eu acho que entre aquelas pessoas que participaram deve existir um interesse comum de vencer. Vencer junto ou em separado. Todos querem vencer. Mas é claro que daqueles que estão ali, pelo menos os pré-candidatos que apareceram, há uma possibilidade reduzidíssima, eu diria quase zero, de que todos estejam no mesmo palanque. Outro aspecto, nessa fase de pré-campanha, Saulo, uma foto daquela natureza de nomes pré-candidatos sentados numa calçada, em vez de estarem num ambiente fechado, discutindo aspectos técnicos, afinidades e, eu diria, diferenças, eu acho que foi muito mais uma tentativa de se jogar para a torcida, de dar pelo menos, eu acho que alguns daqueles atores, ou um ou outro isoladamente, né, tentando mostrar uma consistência, uma afinidade, que eu acho que, na verdade, não conseguiu transmitir. A gente que lê um pouco, que tem um pouco de vivência na vida, se olhar direitinho aquela foto, ela tem alguns símbolos, ela pode ser traduzida de várias formas, mas tem algumas mensagens que são muito claras, né? É a tal da semiótica, né? Que permite o entendimento de mensagens cifradas. Mas veja bem, Saulo e caros telespectadores e internautas, Winston Churchill, quando estava liderando a Inglaterra e as forças aliadas contra o nazismo, não se reunia com seus generais, com seus liderados na Trafalgar Square para organizar a defesa de Londres e da própria Inglaterra e Reino Unido. Essas reuniões para discussão de estratégia de defesa e etc., eram reuniões fechadas. Então, eu só vou começar a acreditar numa união, numa afinidade, numa composição, quando eu souber que a oposição está participando de reuniões fechadas. Então, ali não deu muita. A gente noticia porque tem que noticiar. O que é que impede, o senhor falou aí, só acredita, se colocou alguns critérios para começar a acreditar em uma possível união, mas o que é que impede hoje, na sua visão, Carlos, de haver uma união entre esses principais líderes da oposição, uma vez que eles próprios chegam a afirmar que uma disputa ideal, o que fortaleceria a oposição, era, na verdade, uma união entre principais membros? Olha, vamos ser bem claros aqui, e eu não quero me alongar para não atrapalhar, inclusive, para a gente poder render mais.
Eu sei de famílias em Mossoró que estão com um inventário aberto há 15, 20 anos. Eu estou falando de família. O cara tem um Corcel 76 e uma bodega para dividir e não consegue. Há 15, 20 anos que a família está travada sem resolver. Então, você querer que tantas diferenças, tantos interesses em jogo sejam resolvidos assim, de chofre a toque de caixa, é não compreender a própria dinâmica da vida e da política. A política não é exatamente essa leveza que muitos querem, às vezes, dissertar sobre ela. Você observa que um grupo familiar, que é o grupo do Rosado, a família Rosado, passou praticamente 30 e pouco, 32, 34 anos guerreando, inseparado, em alguns momentos furtivamente se compondo. E nas eleições municipais de 2016 fizeram uma junção que até hoje a gente sabe, você é jornalista, já com enorme capacidade de fuçar informações de bastidores, sabe que até hoje a união de verdade entre eles não existe. Um manda e o outro obedece, ou estribucha e acaba seguindo as ordens que vêm de cima. Então não é fácil você juntar tantas cabeças. Isso é um condomínio muito complexo. Mas é possível formar uma chapa competitiva e uma chapa capaz de vencer as eleições. Isso é possível. Nesse contexto, Carlos, o grande desafio seria a união, o grande desafio da oposição é a união da oposição para o pleito de 2020? Olha, o grande desafio da oposição é vencer as eleições. É possível que um nome individualmente desses que estão postos aí possa vencer? É possível. Quem não pode vencer as eleições, Saulo, telespectadores, internautas, quem não pode vencer sou eu, é você, que a gente nem inscrição partidária possui. Quem está no jogo pode vencer. Mas há uma matemática, há uma certa lógica, há um conjunto de fatores, tudo isso a gente precisa analisar para ver o que é possível e o que é muito difícil de ocorrer. Nesse contexto, eu perguntei ao senhor qual é o maior desafio da oposição, mas agora eu vou para o outro lado. O governismo, a prefeita Rosalba Ciarline, tem como prioridade, vai mesmo para um vale-tudo nessa candidatura à reeleição. Qual é o grande desafio de Rosalba no pleito de 2020? Além de vencer a eleição, claro que essa é a meta dela, mas eu digo, qual é o desafio número 1 para ela vencer essa eleição? A grande aposta de Rosalba Ciarline, desde que terminaram as eleições de 2018, era no sentido de investir no reordenamento da gestão pública e numa recalchutagem da sua imagem para recuperar-se do profundo desgaste. Durante a própria campanha saíram pesquisas mostrando que a prefeita estava extremamente mal avaliada. Essa má avaliação venceu aquele ano de 2018, avançou sobre 2019 e nós estamos em 2020, que é um ano eleitoral, em que as dificuldades elas permanecem, sob esse aspecto da avaliação de governo, avaliação pessoal da prefeita. Uma das estratégias é fracionar a oposição. E aí você usa vários artifícios. Um deles é estimular, por exemplo, nesse momento pode estar sendo estimulada alguma candidatura ou algumas candidaturas podem estar sendo estimuladas para fracionar a oposição. Há também um trabalho de cooptação de membros significativos. Então, é o caso, por exemplo, aí do empresário Jorge do Rosário, que ainda se apresenta, de algum modo, como pré-candidato a prefeito, e a gente sabe que não é verdade, né? É um nome praticamente fechado e que caminha, pelo menos hoje, caminha para ser o vice de Rosalba. Então, essa luta pelo poder, por esse espaço político, é uma luta muito parecida com um jogo de xadrez, de movimentação de peças, tudo muito delicado. Aqueles que são mais afoitos, abruptos, inconsequentes, terminam se descarrilando antes de chegar à disputa propriamente dita. A prefeita está agindo, eu diria, dentro dessa visão e da natureza do próprio grupo, agindo dentro de procedimentos, de estratégias que a gente já conhece. Eleição após eleição não muda muito não, são muito tradicionais nesse aspecto. A pandemia, muita gente coloca que os pré-candidatos, por exemplo, à reeleição, prefeitos que vão à reeleição,
eles têm uma chance de ter uma superexposição, até positiva, envolvendo aí, no caso, prestação de contas, ações, as ações de enfrentamento à pandemia, ou não, ou podem ir justamente para o lado contrário, um desgaste por conta de falta de ações, por conta de possíveis escândalos, enfim, qual é o que é que Rosalba, em que lado está até agora nesse enfrentamento à pandemia? Num lado, vamos dizer, de superexposição, num lado que ela consegue colher frutos positivos à imagem dela, precisa disso para a reeleição, ou no outro em que ela colhe muito mais desgastes, Carlos? Olha, eu acho que ela tem perdas pequenas, residuais, porque ela soube trabalhar um marketing político e eleitoral que jogou muito do ônus da sua própria falta de ação em alguns momentos e talvez despreparo em outros para o governo do Estado. Então, essa versão, essa narrativa, de algum modo a gente sente que acabou se fixando no inconsciente popular. Mas, claro que você avaliar isso sem ter pesquisas científicas em mão, a gente está aqui muito na base de uma avaliação de ouvido. Eu tive acesso a algumas pesquisas, que a gente não pode, claro, revelar detalhes, pesquisas até um mês e tanto, que dão exatamente uma impressão, eu diria, com maior consistência pelo aspecto científico. Além disso, como eu falei, a história do olhômetro, da gente observar, de ouvir, de avaliar, de analisar. Mas, em linhas gerais, eu acho isso, que ela, de algum modo, tem perdas menores do que poderia ocorrer, até pelo papel que cumpriu e tem cumprido nessa situação. Ficou fácil empurrar para o governo Fátima Bezerra responsabilidades e mais responsabilidades. O governo Fátima Bezerra se comunica mal e tem dificuldade, inclusive, de vender o peixe fresco que às vezes oferece, até naquilo que eu estou usando aqui, claro, uma metáfora, até naquilo que acerta tem dificuldade de se mostrar. Fátima Bezerra, me veio à memória a reforma da Previdência Estadual, mas deixa eu perguntar uma coisa. A gente vê, por exemplo, a Prefeitura do Natal está fazendo uma reforma da Previdência em nível de município, né? Já vai sendo aprovada na Câmara de Natal. O governo do Estado encaminha, apesar de não conseguir aprovação, mas tenta aprovar uma reforma da Previdência Estadual. Por que a Prefeitura de Mossoró não mexe nem com esse tema, não sinaliza nem para qualquer tipo de reforma da Previdência Estadual, Carlos? Olha, o governo municipal. O governo Rosalba Ciarline trabalha com a cabeça política. É um governo que, digamos, administra político eleitoralmente, faz tudo pensando na próxima eleição. Não pensa na próxima geração, quando eu já ouvi, digamos assim, uma frase nesse sentido sobre política, que o grande político é aquele que pensa na próxima geração e não na próxima eleição. Não me recordo quem é o autor dessa frase. E é muito a natureza do grupo político da prefeita Rosalba. Eles não estão preocupados nas próximas gerações, na gestão pública e na cidade, na comuna, no município, para o futuro, mas para as próximas eleições. E o raciocínio vamos trabalhar para as próximas eleições. A questão da reforma da Previdência está muito clara que não é um assunto delicado, como foi para o governo federal e está sendo para o estadual, e que Rosalba não quer tratar. Vai mandar para o próximo gestor, que ela raciocina com uma certa consistência, né? O que eu considero favorita, que ela mesma é quem vai tratar isso depois das eleições, e vai ser do jeito dela, com a bancada provavelmente, segundo esse desenho, e segundo esse conceito, essa mentalidade, essa previsão, toda a seu favor, para ser aprovado do jeito que quer. Agora, mandar uma matéria mandar essa matéria para a Câmara, sem sombra de dúvida, geraria profundo desgaste. O desgaste de Fátima, o desgaste do Congresso Nacional com Bolsonaro e etc. Que ela quer evitar. Então, trabalha nesse sentido. É compreensível. Carlos, em nível de Câmara Municipal, será que vai ter muita renovação ou nem tanto? É provável que tenhamos. Agora, a gente não tem uma bola de cristal para dizer vai ser tantos por cento e X%. Agora, Saulo, telespectadores, internautas, isso é histórico. Toda a Câmara Municipal é excessivamente criticada, até como uma forma indireta de proteção ao Executivo, né?
Todos os vereadores são super expostos e a maioria das pessoas que faz crítica à Câmara sequer acompanha o trabalho do vereador, sequer tem conhecimento do trabalho individual ou coletivo desse poder. Além de não conhecer quais são suas prerrogativas. Muitas vezes se exige do vereador ações que são do executivo. Então, vai ter renovação? Vai. Eu acho que vai ser expressiva. Não apenas porque a Câmara é mal avaliada, porque há outros fatores também pesando nisso. O advento dessa novidade na legislação, por exemplo, que não permite mais a coligação na proporcional. Então, cada partido montando sua própria nominata, cada partido tem que ter aí o teto de 32 candidatos a vereador. Então, nós teremos talvez aí uma Câmara com 16 a 17 partidos novos, né? Isso é muito provável de ocorrer. Carlos, vai ser uma campanha cara ou uma campanha barata? Uma vez que, pelo menos para fazer a campanha, né? Uma vez que, por exemplo, as autoridades sanitárias afirmam que muito provavelmente a gente não vai ter mais aquela campanha corpo a corpo, do jeito que a gente teve em 2018, por causa dessa pandemia. E aí, o custo vai ser menor na campanha ou não? Olha, no caso de Mossoró, nós teremos uma campanha multimilionária por parte da Prefeitura em função da estrutura desmedida que tem. E todos os adversários provavelmente farão uma campanha franciscana, de pouquíssimos recursos. Será uma luta de muitos Davis, contra um Golias enorme, né? Essa é a realidade. A Prefeitura, por exemplo, fez um empréstimo de 147 milhões. Então tem 30, 40 pequenas construtoras trabalhando com servidores. Você tem aí talvez 2.500, 3.000 pessoas em cargos terceirizados. Você tem talvez 1.000, 1.200 cargos comissionados. Todo dia você tem notícias de dispensa de licitação em compra, dispensa de licitação em serviço, dispensa de licitação em contratação de mão de obra. Então, é uma estrutura desmedida. Nunca um prefeito teve tantos meios para se reeleger como Rosalba Ciarline. Eu nunca vi isso antes. Aquela campanha que nós tivemos em 2012, com dois gigantes se digladiando, inclusive no custo de campanha, nós não vamos ter esse ano, né? Naquele ano fica difícil você até avaliar quanto custou a campanha, por exemplo, de Larissa Rosado. Talvez aí uns 12 milhões, dinheiro da época, 12, 13 milhões, e a campanha do governismo daquela época talvez tenha custado 15, 16, 17, quem sabe? Estrutura de Estado, estrutura de município, estrutura de forças empresariais, né? Então é muito difícil você avaliar. Isso nós não teremos esse ano. Nós teremos uma força descomunal do município em favor de Rosalba e adversários se virando. Aí eu conversei agora com o blogueiro Carlos Santos, do blog Carlos Santos. Muito obrigado, Carlos, pela entrevista. Obrigado a vocês, obrigado pessoal da Super TV pela generosidade do espaço, aos internautas que nos acompanham e telespectadores. Sempre à disposição, Saulo. E meus parabéns pelo programa, a você, a sua equipe que está na retaguarda, que eu sei a importância que ela tem para esse trabalho, e os dirigentes da Super TV. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado você também. E encerro aqui o Enfoque Político de hoje. Retorno na próxima segunda-feira, mesmo horário, 18h40, aqui na Super TV. Canal 14.1 da TV aberta em Mossoró, 173 do Sistema Cabo Brisanet, também nas nossas redes sociais, ao vivo. Desejo a você um ótimo final de semana de muita paz, de muita luz e até segunda. Super TV é sua, é super.